Esse é o Ancapso e nós vamos falar do absurdo que é o Alexandre de Moraes ter pego um voo da FAB para ir ver jogo do Corinthians em São Paulo, hein? Um voo da FAB só para ele, só teve um passageiro, o Alexandre de Moraes, saiu de Brasília em direção a São Paulo para levar ele para ver o jogo do Corinthians lá. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista esse ano, ganhou do Palmeiras. Ok, ele ser corintiano, torcer pro Corinthians, não tem nada contra isso, beleza, muito bacana. O problema é a gente ter que pagar essa viagem. Por que ele não foi de avião comercial? Por que ele não foi num avião normal? Esse caso, além de mostrar o absurdo que é esses privilégios todos do STF, mostra mais um monte de coisa sobre isso. Uma coisa é, esse pessoal, por mais que esteja machucando o povo brasileiro, fazendo maldade com o povo brasileiro, também está sofrendo. Ele sabe que ele não pode pegar um voo comercial porque vai ser vaiado o tempo todo. E segundo, essa coisa mostra também o absurdo que é as promessas do Lula por transparência. Você lembra que o governo Lula falou, não, porque o Bolsonaro colocava coisas em sigilo e a gente vai botar tudo aberto, não sei o que lá. Os voos da FAB na época do Bolsonaro eram todos abertos. Agora está tudo em sigilo. Ninguém sabe quem é que viajou. A gente sabe desse caso aqui porque na FAB foi um passageiro só que voou. Aí acabamos sabendo que foi o Alexandre de Moraes. Mas fora isso, não tem como saber porque está tudo em sigilo. Olha a enganação que foi esse golpe do STF do governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Partido da Causa Libertária, O Pior do Brasil é o Brasileiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Moraes alegou segurança e usou um voo da FAB na véspera de ver a final no estádio do Corinthians, né? Tá aqui o Alexandre de Moraes, ele teve lá naquele caso de tornar o Bolsonaro réu, né? Naquele julgamento que tornou o Bolsonaro réu. De lá ele pegou um avião e foi para São Paulo num jatinho da FAB exclusivo, só tinha ele aqui, ó. Ok, ele é torcedor do Corinthians, isso daí fazer o quê, né? É uma merda, mas enfim, é direito dele. E ele acompanhou o jogo na noite na Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians lá, do lado do Flávio Dino, que é botafoguense, mas no avião foi só o Moraes. Aqui, o Moraes participou em São Paulo do seminário Democracia, Justiça, Política e Futuro do Ministério Público na Perspectiva Feminina. Isso daqui é o tipo do seminário que o cara arruma só para ter desculpa de ter o avião, né? Para ele não dizer que foi no avião, pegou o avião só para ver o jogo. Pô, arruma um seminário aí pra gente participar aí, só para ir lá e coisa e tal. Deve ter ficado meio minuto lá no seminário falando alguma coisa e foi embora. Aqui, ó, questionado, o STF, a FAB e o Ministério da Defesa não se manifestaram sobre a viagem de Moraes. O Dino também acompanhou presencialmente a sessão do STF no dia 26 e por vídeo na data seguinte. A assessoria do ministro disse que ele não usou a aeronave da FAB para viajar a São Paulo. Ou seja, o Dino foi de algum outro jeito. Ou foi com um jatinho particular dele, que de novo, esse pessoal tem o direito de usar jatinho particular, se eles quiserem, né? Pô, eles têm dinheiro, ganham bem pra caramba, pagam um jatinho particular é caro, mas assim, eles têm grana, né? Antes de 2023, apenas o presidente do STF tinha direito a avião oficial à sua disposição. Os demais costumavam embarcar em voos solicitados por outras autoridades ou então em voos comerciais. Eu cansei de pegar voo entre o Rio de Janeiro e Brasília com outros ministros do STF no voo. Ultimamente, eles não conseguem mais fazer isso. Por quê? É o custo deles afrontarem o povo brasileiro. Eles acham que estão defendendo a democracia, né? Mas eles já perceberam que a democracia que eles estão defendendo é aquela que está na cabeça da elite aristocrática socialista de Brasília. Não tem ninguém no povo realmente defendendo essa democracia. A democracia de verdade, a democracia do povo, eles não estão defendendo não, porque são xingados em qualquer lugar que forem, né? Isso é um outro lado que não deixa de ser um karma para esse pessoal. Nunca mais esse pessoal vai ter uma vida decente aqui no Brasil. Ok, eles têm dinheiro, eles podem se esconder na toca que eles quiserem, mas ter uma vida de novo no Brasil, eles não têm mais. Os detalhes desse voo, como a lista de passageiros, porém, são mantidos em sigilo. As viagens são classificadas como à disposição do Ministério da Defesa no site da FAB, sem apontar que foi o Supremo que solicitou as aeronaves, né? Aqui, ó, depois do ataque do 8 de janeiro, né, da confusão do 8 de janeiro, o pessoal passou a solicitar com frequência aviões da FAB para viagem. Aqui. Obviamente, aí está o pessoal criticando aqui, o advogado Bruno Morassuti está criticando isso daqui, porque, obviamente, a segurança não seria uma justificativa cabível. Se ele foi a um estádio com 50 mil pessoas, podia tranquilamente ter usado um avião comercial para viagem, né? Ah, xingaram ele no estádio? Xingaram.
Xingariam ele no avião? Xingariam também, mas você sabe que o pessoal não vai bater no Alexandre de Moraes, né? Viu o pessoal que aconteceu lá em Roma? Quando o Alexandre de Moraes bateu no cara, o cara foi preso, porque o Alexandre de Moraes bateu nele. Aí imagina você bater no Alexandre de Moraes, né? Ninguém vai comprar essa briga. Xingar, o pessoal xinga mesmo em qualquer lugar. Mas foi para isso que ele evitou a parada. De qualquer forma, segurança, meu amigo, segurança verbal não existe, porra. Ninguém é agredido verbalmente. Agressão verbal não existe. Por mais que o ministro tenha direito a ter uma vida particular, dada a atenção pública com as condutas do ministro, o ideal seria que ele refletisse aquilo que a sociedade brasileira espera na adequada utilização dos bens públicos. Concordo. Se ele quer peitar o povo brasileiro, quer brigar com todos os brasileiros para defender a, entre aspas, democracia que só existe na cabeça dele, ele fica em casa, pô, assiste o jogo pela televisão, não tem problema nenhum, dá para assistir também aqui, ó. E o pior foi isso, né? Aqui, ó. A brecha nas regras foi ampliada em abril de 2024, já no governo Lula, evidentemente, quando o TCU deu aval para colocar sob sigilo os detalhes de voos realizados em aviões da FAB por altas autoridades por questão de segurança. Que mané é questão de segurança? Que história é essa? É para esconder mesmo que esse pessoal quer torrar o seu dinheiro como se não houvesse amanhã e não tá nem aí para o que você pensa, né? Brasil tem o segundo judiciário mais caro do mundo em porcentagem do PIB, que só perde para El Salvador, que vocês sabem, o Bukele está prendendo um monte de gente lá, acaba tendo um judiciário caro também lá, né? Ó, o Brasil consome 1,3% do PIB, de tudo que se produz no Brasil, para manter o judiciário. A média do mundo é 0,3%. O judiciário no Brasil é caro pra cacete e é absurdamente ineficiente. Justiça no Brasil é um lixo. Aqui, ó, você pegar os países de primeiro mundo, todos eles gastam um pouquinho com o judiciário. O judiciário é visto como uma coisa técnica, não é uma função que te dê poder, né? Mas aqui no Brasil virou essa coisa que vocês sabem, virou o STF reclamando que não pode reduzir os penduricalhos, não pode reduzir os salários de juízes, essas coisas todas. Olha o absurdo que é isso. Você pode ver que a gente está bem acompanhado aqui. El Salvador, Kosovo, Bulgária, Guatemala, Polônia, África do Sul. E mesmo esses aqui já está lá abaixo de 1%, né? Acima de 1% só tem Brasil e El Salvador. Lembrando que El Salvador, o Bukele bota um monte de gente na cadeia. Lá tem vários presídios caríssimos lá em El Salvador. Aqui no Brasil é para pagar salário de juiz caro mesmo e pagar as passagens da FAB, para o pessoal ficar brincando de assistir jogo de futebol, né? Lembrando que o Moraes também ajudou a vaquinha da Arena Corinthians a pagar a dívida da Arena Corinthians lá em São Paulo, né? Até aí não tem problema nenhum, o cara pode torcer pro time que ele quiser. A merda é gastar o nosso dinheiro com isso, né? Um absurdo esse tipo de coisa, um absurdo esse idiota tá tendo que gastar o nosso dinheiro para se proteger das ações que ele tá tomando contra o povo brasileiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.